e mulher, posição e função na família. Bom, amados, o que é um mandato social, o que é um mandato cultural e o que é um mandato espiritual? Mandato social é o que dá origem à instituição da família e sociedade, é o que está relacionado consigo mesmo, com a família e com a sociedade. O mandato cultural, de respeito ao fato de que Deus criou o ser humano para o trabalho de administração e desenvolvimento da criação, é o que está relacionado com o cosmo, com a criação de Deus. E o mandato espiritual, ele diz respeito à vida de adoração que os homens devem oferecer a Deus. Então, o mandato espiritual é o que harmoniza a ação humana em relação aos mandatos criacionais. Por ser chamado para viver, o homem é chamado para viver em comunhão com o Criador. Esse é o mandato espiritual. Então o homem desenvolve laços familiares e comunitários profundos, é o mandato social. Enquanto isso, o homem cultiva e desenvolve a criação como corregente e imagem de Deus na terra, o mandato cultural. Eu vou tratar do mandato social, função e posição na família. Nós sabemos que Deus, ao estabelecer a família, Ele prescreveu diferentes funções para o homem e para a mulher. Então, apesar de havê-los criados iguais, Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. Então, a minha proposta com vocês é mostrar para vocês as distinções, as diferenças entre função e posição e as consequências por ser mal entendido a função e a posição do homem e da mulher na família. Então, é de suma importância nós conhecermos os papéis, nós conhecermos os deveres e entender que isso é fundamental para o sucesso na família. Por que ocorre tantos conflitos? Porque há tanta infelicidade e separação nas famílias, tantos lares destruídos, tantos lares desfacelados, porque existe confusão sobre o papel do homem e da mulher. A psicologia humanista e a filosofia humanista, ela tem exaltado a superioridade do homem e tem dito que o homem é superior à mulher e a mulher é inferior. Então vamos ver a posição bíblica, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disto, partindo dos pressupostos bíblicos, o que a Bíblia fala acerca da posição e da função. Então a Bíblia vai nos ensinar que em posição nós somos iguais, homem e mulher. Somos iguais em posição, mas em função somos distintos. Em função somos diferentes. Nós entendemos também que o machismo, ele deforma o papel do homem. Não cabe o machismo no casamento, na família, no lar. Muitos homens e mulheres casados, infelizmente, não sabem a função e posição no lar. E a igreja, como um corpo de Cristo, como igreja ainda militante aqui na terra, precisa entender a função e posição. E precisa entender que isto é um princípio do mandato social de Deus para o marido e a mulher. O feminismo radical, infelizmente, também deforma o papel da mulher. Por isso, muitas mulheres casadas não sabem ser femininas, esposas e mães. Tudo isso é parte de uma confusão maior na sociedade do que significa ser homem e do que significa ser mulher. As ativistas femininas e gays têm procurado convencer a sociedade de que não existe diferença fundamental. Isso é um equívoco, uma falácia, na verdade. Que não existe diferença fundamental entre o homem e a mulher. E a Bíblia mostra essa diferença. Os movimentos feministas e gay têm provocado uma confusão generalizada quanto ao papel do homem e da mulher na família. Na verdade, eles têm procurado destruir
a estrutura que Deus estabeleceu dentro dos 3 mandatos criacionais: o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. Amados, aqui em Gênesis, os irmãos já conhecem a narrativa hebraica desse texto, né? Nós temos um relato geral da criação. Em Gênesis, no capítulo 2, nós temos um relato mais detalhado desta criação. Mas nesse relato, o homem ele foi criado primeiro e a mulher criada dele para ser uma auxiliadora idônea. Eva foi criada como auxiliadora diferente de Adão. Nesse sentido, ela completava em todos os seus sentidos. Igualmente valiosa, mas crucial e essencialmente diferente. Em capítulo 2, repete a história da criação. Agora repete a história da criação numa nova perspectiva. Em Gênesis 2, no capítulo 2, nós temos a formação de Adão, né? No verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Mas observamos que na narrativa hebraica, Deus fez Eva algum tempo depois, no verso 21 e no verso 22. Então este intervalo entre a criação de Adão e de Eva revela princípios vitais com respeito aos homens, às mulheres e ao casamento. Deus deu a Adão uma série de tarefas e ordem que nós encontramos aqui no capítulo 2, nessa narrativa, nos versos, por exemplo, nos versos aqui 15, 16 e 17, tarefas e ordem para não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, irmãos, uma ordem, mas o único momento que nós encontramos aqui no verso 18, 19, leiamos por gentileza. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como ele fez Eva depois. Então, entre esse intervalo entre a criação de Adão, observe que Deus deu a Adão essas tarefas, e no único momento que Deus, podemos usar aqui, entre aspas, que Deus avaliou a criação de uma maneira negativa, quando ele encontrou, podemos dizer assim, a solidão do homem. Tudo que Deus fizera, ele dissera, é muito bom. É perfeito, é agradável, mas teve algo que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Qual foi o plano divino? O plano divino para o homem é a vida em sociedade comunitária. E nós recordamos no capítulo 1, que um refrão encerrava o resumo da realização de cada dia: e viu Deus que era bom. Então aqui em Gênesis, no verso, podemos até ampliar do verso 18 ao verso 25, nós temos aqui o mandato social. Observe no verso 19 que, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o Senhor desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aqui dá o nome aos animais, é um aspecto do domínio de Adão sobre a criação. A tarefa de dar nome aos animais indica o papel especial do homem no universo. Então, de modo comparáveis, nós entendemos que só Deus e Adão compartilham o domínio e a glória. Isto vai ser encontrado no Salmo, podemos conferir? Salmo capítulo 8, versos 5 e 6, que diz, o 4 diz, que é o homem que dele te lembres,
e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Retornemos a Gênesis. Então nós temos aqui a estrutura familiar estabelecida em Gênesis. O próprio Deus é o criador do casamento e da família. A ordem da criação e o privilégio de dar nome à mulher confere ao homem a responsabilidade de liderar e autoridade na casa. Então nós entendemos que a mulher, ela foi planejada para ser uma auxiliadora. E isso não designou responsabilidade inferior à mulher. Então nós vemos aqui que a família, portanto, é a estrutura para a sociedade. Embora o paganismo rejeite isto, e na teoria, no pensamento do paganismo, ele rejeita de que o homem tem um lugar especial na criação. O paganismo considera que o homem seja a doença da natureza ou a causa da tragédia. Mas nós entendemos que Deus fez o homem perfeito, que Deus fez um pacto de obras com Adão como representante oficial da criação. Mas Deus dá uma função a Adão em termos de responsabilidades ou de um relacionamento fiel. E no texto que nós lemos, nós vimos nessa narrativa, Deus percebe a necessidade do homem ter uma auxiliadora. Dentro das espécies, Deus vê a necessidade de cada macho ter a sua fêmea, e o fez assim. Mas o homem que foi feito segundo a sua imagem e semelhança, Deus percebe que ele está só. Então imagine que coisa profunda. Deus dá um sono a ele e o faz da sua costela para ser amada, honrada, respeitada, cuidada. E o próprio Deus que constrói, que faz a mulher, e ele mesmo que atraz a Adão e realiza o casamento. E a costela que o Senhor Deus deu, que o Senhor Deus tomara o homem, transformou na mulher e lá trouxe. E disse o homem, isso na verdade aqui nós podemos entender como uma poesia hebraica. E disse o homem: esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, chamar-se-á-se mulher, esposa, porquanto do homem, do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então percebemos que foi removida a solidão de Adão. Amados, aqui em Gênesis 3, nós encontramos a queda. Eva deixou ser enganada, seduzida. E quando Deus chama Adão, nós entendemos que Eva foi enganada, foi iludida, ela caiu no pecado, mas Deus chama Adão à responsabilidade. E Deus pergunta: onde estás? Ele respondeu: olha, eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estava nu? Então Adão transfere a responsabilidade para Deus: a mulher que tu me deste. Eva, por que fizeste isto? E Eva então transfere a culpa para a serpente e vem as sentenças. Então Deus sentencia a serpente, sentencia a mulher e depois sentencia o homem. A sentença de Deus por causa do pecado de Adão e da mulher. Então quando nós chegamos em Gênesis 3,16, nós perguntamos: quem é o governante do lar? Porque já havia um governo, já havia um domínio antes da queda. A mesma palavra que é usada aqui para esse texto, quando Deus sentencia a mulher, e no verso, por gentileza, no verso 16, e disse à mulher: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará.
palavra que governará é marshal, mas essa palavra é traduzida desde o início de Gênesis, logo no capítulo 1, quando diz para o governar e durante o dia e durante a noite. No verso 26 diz: então disse Deus, façamos homens à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio. A palavra aqui é domínio, é radar, mas é a mesma tradução para marshal. E aí nós encontramos no verso 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui nós encontramos que o reverendo Juscelino vai desenvolver essa temática, o mandato cultural, e nós encontramos aqui a função cultural. Dominai é a mesma palavra, dominai sobre os peixes do mar. E nós encontramos a mesma palavra mais na frente, a mesma palavra encontrada nessa frase: ele te governará. Então já havia um governo estabelecido por Deus antes da queda. E quando nós perguntamos quem é o governante da casa, do lar, quem é o governo do lar, a Bíblia responde. Nós vamos conferir, por gentileza, abrindo 1 Timóteo 4. Quando Paulo estabelece o caráter do pastor, o caráter do presbítero, dos líderes da igreja. Em 1 Timóteo 3:4. 1 Timóteo 3, verso 4 e verso 5. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como que um pastor, um presbítero estará qualificado para cuidar do rebanho do Senhor se ele não cuida do seu lar? Então nós já respondemos. Quem é o governante do lar? É o homem. Quem é auxiliar? A Bíblia responde, é a mulher. Aliás, a palavra auxiliadora em Gênesis ela é atribuída para o próprio Deus. O que é uma auxiliadora? É um socorro, é um auxílio. E a mesma palavra é atribuída para Deus, que Ele é um socorro, que Ele é um auxílio, que Ele nos ajuda. Então olha que privilégio. A mulher vai ser o socorro do homem, vai ser o auxílio do homem. Então no verso 16 de Gênesis capítulo 3, retornemos ao texto. 3,16, nós encontramos aqui que a mulher foi sentenciada em duas coisas por causa do pecado. Letra A, ela foi sentenciada a um estado de sofrimento, um estado de tristeza, quando ela desse à luz aos filhos. Por quê? Porque o pecado trouxe tristeza ao mundo. A doença espiritual invadiu a saúde espiritual. O pecado entrou e afetou moralmente, afetou espiritualmente o homem na sua totalidade. A queda foi total. As dores e gemidos do parto foi efeito do pecado. Observem que as tristezas são ditas que seriam grandemente multiplicadas. Então foram multiplicadas tristezas na gravidez. A mulher teria indisposições antes e depois, e teria tristeza na sua concepção. Na hora de dar à luz foi multiplicada. E quem multiplicou o sofrimento da gravidez? O Senhor Deus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo, o teu anseio será para o teu marido, e ele te governará. Lembre-se que já havia um governo antes. Letra B, a mulher ela é posta num estado de sujeição. Vamos pensar aqui que nós cremos na soberania, foi plano de Deus e Deus permitiu tudo isso. Mas se o homem não tivesse pecado, ele sempre teria regido, ele sempre teria governado
a sua casa, o seu lar, com sabedoria e amor. E se a mulher não tivesse pecado, ela sempre obedeceria com humildade e mansidão. Ela sempre obedeceria de forma entusiástica, voluntariamente, conscientemente e inteligentemente. Se Eva não tivesse comido da fruta proibida e levado o marido a comer, ela nunca teria de reclamar sujeição. Adão já havia sido instituído na criação como governante. Pela ordem que foram criados, ficou claro que a função do homem é liderar e da esposa submeter-se. A ordem que o primeiro casal pecou, o castigo imposto à mulher, veio somente agravar e intensificar essa posição. Em que consistiu o pecado da mulher? Queridos, ela saiu da sua posição de auxiliadora. Ela deixou de ser auxiliar. Ela deixou de ser o socorro. Ela deixou de ser auxiliadora. E ela tentou usurpar autoridade e poder. Ela deixou ser seduzida, induzida, porque ela pecou nos pecados de 1 João 2,16, os desejos da carne, os desejos dos olhos. Por isso Deus a castigou e reduziu a total sujeição. Então, pensando em Gênesis 3, de 1 a 6, que fala da queda, quem pecou primeiro? E aí os autores bíblicos, Antigo e Novo Testamento, eles são unânimes. E eles reconhecem a culpa de Eva. Mas, irmãos, eles são unânimes em atribuir a responsabilidade da queda a Adão. O pecado começou com Eva, mas Deus não chamou: Eva, vem cá. Deus disse: Adão, onde tu estás? Porque ele era o representante oficial da raça humana. O pacto que Deus fez de obras foi com ele, a aliança pactual foi com ele. Ele quebrou essa aliança, ele ficou aquém dos mandamentos de Deus. Ele afrontou Deus com o seu pecado. O pecado começou com Eva, porque ela deixou uma tentação vir de fora para dentro. Mas Deus chamou Adão à responsabilidade. Vamos conferir como os autores bíblicos eles conferem. Eles não negam a culpa de Eva, mas eles atribuem a culpa a Adão. Podemos conferir Jó, por gentileza? Jó 31, 33, que diz: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Oséias, capítulo 6, verso 7. Mas eles transgrediram a aliança com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Vamos ler ainda os autores do Novo Testamento, 2 Coríntios 11, 13. 11, 3 quer dizer: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Depois retornaremos a esse texto aqui. Então os autores reconhecem a culpa de Eva, mas eles atribuem a responsabilidade da queda a Adão, porque ele era o representante. Podemos ainda conferir nessa representatividade, lendo 1 Coríntios 15, 22, porque assim como em Adão, veja que quando Paulo usa essa conjunção explicativa, e logo em seguida ele vai usar uma preposição para indicar a representatividade de Adão e a representatividade de Cristo. Então, o que equivale em estar em Adão? A pessoa está morta, em culpa, condenada, em vergonha,
sujeito à condenação. Então ele diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então muito importante essa preposição aqui, em Adão e em Cristo. Então em Adão a pessoa está morta, arruinada, perdida e condenada. Mas em Cristo a pessoa é restaurada, é vivificada, é transformada. E ela é ressuscitada para uma nova vida. Por que tudo isso, amados? Porque Adão era o cabeça da família, o governante do lar. Ele não somente tinha liderança, o governo, mas especialmente a responsabilidade pelo bom andamento de sua casa. A minha casa vai bem? Como está a minha casa? Se a minha casa não está bem, como nós veremos em Efésios, a responsabilidade é minha, porque eu sou o sacerdote, o líder, o regente, o governante, o rei da casa do meu lar. É minha responsabilidade cuidar da esposa e cuidar dos filhos. Agora, 1 Timóteo 2, de 11 a 15. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, em santificação, com bom senso. Irmãos, nesse contexto, Paulo refere-se ao culto público, à liturgia, dizendo que os varões, os homens, têm que tomar frente. E então Paulo vai mostrar a ordem do culto, e dentro do culto público, Paulo mostra a atitude da mulher na adoração. E no verso 12, Paulo diz, eu não permito que a mulher ensine, que ela tenha um ofício, que ela seja um mestre, embora esteja inerente na palavra que ela tenha autoridade, mas ela não tem autoridade do governo, da liderança do homem, quer no lar, quer na igreja, quer no governo. A liderança no governo, a liderança na família, a liderança na igreja é do homem. E é por isso que ele diz no verso 12, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade. Veja que ela tem autoridade, mas não de homem, mas não de um ofício pastoral, sendo pastora ou presbítera. Não, não cabe. Isso não. Teologicamente falando, não. Biblicamente falando, não. Não é responsabilidade, não é função dela. É função dos varões, dos homens que Deus chamou. Qual o resultado da liderança de Eva? O resultado da liderança foi a queda. Vocês observaram? Quando Eva tomou a liderança da família, o pecado entrou no mundo. A função de governar ou supervisionar é do homem e não da mulher. Então nós entendemos, partindo desse texto de 1 Timóteo, que a liderança é masculina e não feminina. Claro, se nós entendemos e nós vamos ler que em posição nós somos iguais, somos herdeiros da mesma promessa, somos filhos e filhas do mesmo Deus, na posição, mas na função somos distintos. É claro que o homem não é superior, a mulher não é inferior. E não cabe dentro do casamento machismo, não cabe no casamento arbitrariedade, não cabe no casamento autoritarismo. Com um exemplo de um casal que eu acompanhei, de um dos nossos colegas que fez o casamento quando ainda seminarista, numa igreja da Zona Leste, e ele dentro de um sistema militarista, assim como o pai foi com ele, ele foi para com a sua esposa, de uma forma arbitrária, dura. E ela disse na época que eu era seminarista, eu não suporto mais, eu não aguento mais, porque ele interferia em coisas mínimas, em detalhes comuns, que é da mulher na casa, de até se importar com um copo sujo
sobre a mesa. E eles brigaram e estava havendo incompatibilidades. E eu cheguei a dizer para eles que a incompatibilidade deles não era de gênero, mas a incompatibilidade deles era com Deus. E foi complicado aquele casal, porque ele não desistiu da forma dele de governar, de liderar. Ele queria liderar pelo machismo, pela arbitrariedade, pelo autoritarismo. Isso não cabe. A dominação do homem sobre a mulher é resultado unicamente da queda e não da boa criação de Deus. Eva, ela obedeceria com humildade e mansidão. Ela obedeceria de forma devotada, entusiástica, voluntariamente. Mas depois da queda se intensificou então o governo do homem sobre ela. Mas ele já existia esse governo. A mulher, a auxiliadora, a noiva, a esposa. Vocês são uma esposa idônea, com capacidade para auxiliar o homem, porque vocês, a Bíblia diz que é da carne que vocês foram feitos. Quem estruturou o princípio de delegar autoridade? Foi Deus. Foi Deus quem usou o princípio de delegar autoridade. Essa estrutura, ela existe no governo. Os nossos governos são construídos nesta base. A sociedade, ela só pode existir e continuar porque existe autoridade com responsabilidade de governar. Na igreja não é diferente. Há autoridades delegadas dentro da nossa estrutura governamental. Pastor, presbíteros, diáconos. Nós sabemos bem a forma do nosso governo como é que é. Então o mandato social de Deus para a família obedece ao mesmo princípio estabelecido em Gênesis capítulo 2. A família tem um cabeça, queridos e queridas. Tem um governante, um líder que é o marido. Foi assim que Deus estruturou o mundo que criou. Nós vamos, por exemplo, observar isto em Efésios daqui a pouco, sobre a razão teológica e a razão devocional. Por que as mulheres vão dizer, por que eu tenho que obedecer? E a Bíblia vai responder, a razão teológica, porque o marido é o cabeça da casa, é o governante da casa. E a razão devocional é porque ela deve obedecer, como ela é submissa ao seu Senhor, a quem ela devota adoração, culto e obediência. Por gentileza, mais um texto para nós entendermos a questão do governo na Trindade. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saiba ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Observaram? A mulher está debaixo da autoridade, como o relato da criação ensina em Gênesis. Ele diz no 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Queridos, nós usamos esse termo que não existe. O termo certo é economia da Trindade, não hierarquia. Não existe hierarquia. Nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder e glória, são coeternos, são da mesma essência, são da mesma natureza. Não existe superioridade e inferioridade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São iguais, são distintos na criação e na redenção. São distintos na maneira de governar, na maneira de conduzir a criação e a redenção. Nós entendemos isso muito bem, de forma simples. Como é que o Pai e o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação e na redenção. Então eles não são maior nem menor do que um outro. Nós entendemos aqui, nós sabemos que Deus é igual ao Pai em glória, honra e poder.
mas por causa da salvação, o Filho voluntariamente se submeteu ao Pai para consumar o plano da redenção. Isso não significa que o Pai é superior e que o Filho é inferior. O mesmo princípio aplica-se ao casamento. Marido, você não é superior ou melhor do que a esposa. Intrinsecamente, ambos têm o mesmo valor diante de Deus. Vamos conferir? Gálatas, capítulo 3, verso 28. Dessaste: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo. O mesmo pensamento parte do pressuposto que Pedro, quando trata da mulher em 1 Pedro 3, por gentileza. Quando ele está falando da parte frágil da mulher, como devemos tratá-la com dignidade. E aí, então ele diz em 1 Pedro 3,7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Existe superioridade e inferioridade? Se a psicologia humanista e a filosofia humanista colocaram isso, é um equívoco e uma falácia. A Bíblia mostra que nós somos iguais em posição. Em função, somos distintos. Então, quando se trata da ordenação familiar, Paulo diz que a mulher se submete à autoridade do seu marido. Por quê? A Bíblia responde: porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Pode ser investido? A igreja pode mandar em Cristo? A igreja pode ser o cabeça de Cristo? Não, nós somos o corpo. Essa é a metáfora que Paulo usa, muito linda. O marido é o cabeça, como o pai é o cabeça do filho, no sentido da redenção. Isso não significa juízo e valor ou superioridade intrínseca. Adão foi nomeado, ou divinamente nomeado, cabeça da sua esposa, como seu protetor e provedor. Eva, criada ao lado de Adão, ela foi criada para estar ao seu lado, como auxiliadora, como ajudadora, mas não para usurpar uma autoridade que foi delegada pelo Criador. O fato de ela sujeitar-se não é porque ele é homem e ela é mulher, mas porque Deus delegou tal autoridade dele ser o cabeça, o governante do seu lar e da sua casa. O que nós podemos aprender? Fazendo uma breve síntese para darmos aqui um encerramento dessa parte. Nós aprendemos, partindo dos pressupostos bíblicos de Gênesis, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, que há um mandato social estabelecido por Deus em Gênesis. A família tem um cabeça, um governante, que é o marido. É isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que o pecado entrou no mundo por falta da liderança de Adão, porque ele deixou de exercer a sua função como governante do lar. Ele deixou a Eva livre para decidir, e ela então usurpou a função dele. Então, amados, não deixemos que o pecado reine no nosso lar por falta de liderança. Quando Eva saiu de sua posição de auxiliadora e o pecado entrou no mundo, nós vimos a tragédia e as consequências desastrosas que trouxe para a raça humana. Queridas e amadas irmãs, nós vamos ver daqui a pouco o quanto que a Bíblia exalta as mulheres e o quanto que os romanos e os gregos
humilharam as mulheres. E qual é o pensamento que muitos países do Oriente Médio tratam as mulheres e que trataram as mulheres nas suas épocas? Mas não queira usurpar a função do homem. Sejam auxiliadoras. Homens, a nossa função é de liderar. E de vocês, esposa, submeter-se, auxiliar o marido. Não esqueçam que a liderança é masculina e não feminina. E que Deus estruturou o princípio de delegar autoridade no governo, na sociedade, na igreja e na família. Então não se deixe enganar. O liberalismo, o relativismo, o paganismo, o homossexualismo, o lesbianismo e o movimento feminista vão tentar quebrar a estrutura do mandato social de Deus, estabelecido em Gênesis e em toda a Bíblia. Obedeçamos os princípios absolutos da Bíblia e honremos quanto à função e posição dos homens e mulheres. Amém?